Paciente com câncer terminal tem remissão total da doença após tratamento desenvolvido por médico brasileiro. Nos Estados Unidos, senadora brasileira quer transferir para o nosso país equipamento que permite pessoas com paralisia ficarem em pé. Brasileiros no Oregon estão preocupados com a descoberta de um buraco no fundo do oceano que pode provocar um grande terremoto. Em Connecticut, brasileiro é preso por prática ilegal de odontologia em quarto de hotel. E em Miami, na Flórida, trabalhadores deixam os escritórios para uma corrida pela cidade. E claro, teve brasileiro na área. Uma iniciativa excelente, muito legal, promovendo a saúde, o bem-estar e a integração com os nossos colegas. Olá, boa noite. Muito boa noite. Um paciente com câncer terminal teve remissão total da doença após receber tratamento desenvolvido por um médico brasileiro aqui nos Estados Unidos. O paciente, um norte-americano, tinha sido diagnosticado com câncer de próstata em 2021 e recebeu uma expectativa de vida de 4 meses devido ao estágio avançado da doença que já estava espalhada pelo corpo. Foi quando ele procurou pelo especialista brasileiro. Hoje, 2 anos depois, o paciente e o médico conversaram com a nossa equipe com exclusividade e contaram os detalhes desse tratamento inovador. Scott Miller tinha 66 anos quando descobriu um câncer de próstata metástico em estágio 4. O tumor tinha quase 12 centímetros de diâmetro e se espalhou pelos ossos, vesícula, bexiga, reto e outros órgãos. Segundo os médicos, só restavam a ele os tratamentos paliativos de conforto, nos poucos meses de vida estimados pela frente. Hoje, 2 anos depois, ao lado do médico brasileiro que o curou, Scott conversou com a nossa equipe e diz não ter palavras para descrever a alegria de estar vivo. I'm here today and Sou grato pela oportunidade de conhecer o Dr. Abreu e é por causa dele que estou aqui hoje e neste lugar que é ótimo de se estar, aqui, vivo, diz o norte-americano. Scott foi tratado ao longo de 6 meses em 5 sessões com a tecnologia BTT, que consiste na indução de proteínas de choque térmico por aumento da temperatura de forma controlada pelo cérebro. A inovação foi desenvolvida na Universidade de Yale pelo médico e pesquisador Mark Abreu, especialista em termodinâmica cerebral e frequências termorregulatórias. A gente tem que ver o câncer, e é como nós vemos, né? Ela é, na verdade, uma doença molecular que tem uma apresentação celular. O que isso significa? Existe um processo invisível a nível das moléculas, né? Moléculas sinalizadoras, que geram o processo visível, que é o tumor. Então, o celular é o que você consegue ver. Então, é o crescimento, é o tumor que aparece numa ressonância, aparece, né, numa tomografia, um nódulo que a pessoa vê, algo visível, é essa parte da apresentação celular. Mas a pergunta tem que ser o porquê que isso aconteceu, né? E nessa resposta, o porquê que aconteceu, nós então entramos numa dimensão molecular, ou seja, das moléculas sinalizadoras do processo. E é nesse nível invisível, molecular, que de 3 formas acontece o tratamento desenvolvido pelo brasileiro. Primeiro, ativando uma proteína do corpo que tem ação protetora contra o câncer. Depois, inibindo a ação de uma molécula capaz de estimular a doença. E por último, erradicando as células tronco-cancerígenas. Pela indução, você aumenta o oxigênio nessa área, quebrando esse ambiente, né, de hipóxia e de proteção. Você, o calor a níveis extremamente alto, ele faz com que haja uma involução, né, desses vasos sanguíneos que estavam suprindo o tumor, ou fazendo com que o tumor se espalhe. Os vasos normais e o tecido normal, essa aqui é a maravilha, eles conseguem eliminar calor. Os vasos cancerígenos, que por terem que crescer de uma forma desordenada e muito rápida para suprir o tumor, eles não conseguem eliminar o calor. Portanto, então, é como se eles sofressem
os efeitos térmicos e a partir daí não conseguem mais manter aquela nutrição do tumor. Foi dessa forma que o Dr. Mark não só eliminou o câncer do paciente, mas também a fonte dele, as células responsáveis pelo desenvolvimento e recorrência do tumor. O caso da cura de Scott foi apresentado nesta semana na 38ª edição do Congresso Anual da Society for Thermal Medicine, na Califórnia. A nossa equipe, Scott, diz que se sente incrível e grato pela cura inesperada. Foi tudo incrível, não me demandou esforço, não senti dor, efeitos colaterais. Eu ia para casa todos os dias depois do tratamento, tirava uma soneca e só. Me sinto abençoado por poder viver a vida sem a sensação de estar sendo caçado, de que qualquer momento pode ser o último, diz o norte-americano. A strong emotional time for my wife and I, but on this side of all of it, we're very blessed. Nossa, que incrível essa notícia, né? E olha, falando ainda de sucesso e avanços da tecnologia, uma senadora brasileira tetraplégica veio aqui para os Estados Unidos para testar um equipamento revolucionário. É um esqueleto robô que permite que pessoas com paralisia possam ficar em pé e se movimentarem multidirecionalmente com os braços livres. Mara Gabrilli, que ficou paralisada após sofrer um acidente, é conhecida por defender os direitos das pessoas com deficiência. Ao usar a máquina colada ao corpo, ela conseguiu resgatar movimentos que não conseguia fazer há 28 anos. O equipamento recebeu há pouco tempo a autorização da FDA para ser usado em reabilitação de pessoas com problemas de mobilidade aqui no país. Agora, depois do teste, a senadora diz que está empenhada em levar essa tecnologia lá para o Brasil. Tomara que consiga. Tomara, mas vamos estar na torcida aqui. Bom, e agora uma notícia não muito boa, que vem da nossa comunidade em Connecticut. Um brasileiro foi preso no estado por fazer cirurgias dentárias sem licença em um quarto de hotel. A polícia encontrou o brasileiro atuando no local onde havia montado uma clínica improvisada. Ele havia acabado de atender uma pessoa antes de ser preso, como nos conta a Giovanna Lucatelli. O brasileiro foi preso na cidade de Danbury. O departamento de polícia local disse que o homem estava realizando procedimentos odontológicos em um quarto do hotel La Quinta. O comunicado à imprensa afirma que os policiais invadiram o quarto do hotel nesta semana e encontraram uma verdadeira clínica odontológica improvisada. No local, Hugo Moraes de Lima manipulava brocas, máquinas de sucção e uma máquina portátil de raio-x. Os policiais também encontraram vários frascos de amoxicilina e outros medicamentos. Além disso, enquanto conversavam com o suspeito, um homem saiu do banheiro com gás na boca, afirmando que havia acabado de passar por um procedimento. O brasileiro foi preso e aguarda julgamento. Ele é acusado de prática ilegal da profissão e venda ilegal de medicamentos prescritos. No próximo bloco, você vai ver que a cidade de Miami, aqui no sul da Flórida, parou ontem para uma corrida corporativa que reuniu executivos, funcionários e muitos brasileiros. E a gente mostra o incrível flagrante de um menino que salvou os colegas e o motorista de um ônibus escolar depois que ele desmaiou com o veículo em movimento. Enquanto envelhecemos, a função hormonal do nosso corpo diminui lentamente. Rejuvenescip é uma maneira minimamente invasiva e sem dor para reverter e renovar a energia, a satisfação sexual e o bem-estar. Rejuvenescip utiliza hormônios bioidênticos, promovendo uma variedade de benefícios à saúde. Pode ser usado tanto por homens quanto mulheres. O programa de envelhecimento Rejuvenescip também oferece vitaminas endovenosas e vários procedimentos estéticos, incluindo o rejuvenescimento feminino. Recupere e mantenha sua juventude hoje com Rejuvenescip. Bem-vindos à Toyota de Deerfield Beach, a maior concessionária brasileira da Flórida. Nossa equipe brasileira está preparada para te ajudar na área de vendas, financiamento e serviços. Falando a sua língua, então aqui você está em casa. E se você quiser sair de carro novinho, assim como eu, o nosso grande inventário está esperando por você. Financiamos com social, IT Number e até mesmo só com seu passaporte. Venha conferir nossas promoções aqui na Toyota de Deerfield Beach.
O Centro Turístico de Miami, no sul da Flórida, parou ontem à tarde para uma maratona diferente, com participação de vários brasileiros, a Corporate Run. Olha, há quase 40 anos acontece essa corrida que reúne mais de 500 empresas particulares para promover a saúde e a integração dos funcionários. Essa foi a primeira edição depois da pandemia de Covid-19. Cerca de 14 mil funcionários e executivos trocaram as gravatas e os vestidos sociais pela roupa de ginástica e camisetas coloridas da Corporate Run. Foram um pouco mais de 3 milhas de corrida, numa atmosfera divertida, sem estresse e de muita animação. Para a grande maioria, o objetivo não foi vencer, mas participar e se integrar. A maratona corporativa foi criada em 1985. De lá para cá, ganhou fama e adeptos ao longo dos anos. Hoje é considerada uma das mais tradicionais da cidade de Miami. O vencedor da maratona foi Francisco Giuseppe, que trabalha na Moss Construction. Ele fez o percurso em 17 minutos e 11 segundos. Essa foi a primeira corrida depois da pandemia de Covid-19. Vários brasileiros participaram e aprovaram a maratona. Foi uma iniciativa super legal. Eu, particularmente, nunca tinha participado e adorei. Tem várias empresas presentes. Tem muitas pessoas que eu estou conhecendo, brasileiros inclusive. Estão oferecendo comida, água. Foi uma experiência incrível que eu gostei muito de participar. Ano que vem vou estar aqui de novo. Muito legal, promovendo a saúde, o bem-estar e a integração com os nossos colegas, outros colegas brasileiros, pessoas de toda a América Latina e de todo o mundo. Muito legal, uma iniciativa excelente. Que iniciativa bacana, mas ó, eu tenho uma fofoca pra fazer, gente, porque entre ali as pessoas que deram entrevista, tá vendo aquela menina linda, a Carol, maravilhosa, é filha da Ruth. Vocês acreditam numa coisa dessas? É um detalhe. A mãe ficando com vergonha. Carol arrasou lá na corrida. Inclusive foi Carol que nos ligou alucinada, avisando o que estava acontecendo no centro de Miami. Tudo parado no centro de Miami para essa corrida. Ela disse que a participação foi imensa e quis dividir aqui com o jornal. Bacana. Mamãe orgulhosa. Só um pouquinho. Carol linda, né, gente? Pelo amor. Linda demais. Bom, vamos lá então, gente. Hora do nosso giro de notícias. E olha, entre os destaques aqui que a gente vai trazer para vocês, tem um menino que conseguiu parar o ônibus escolar bem na hora que o motorista estava passando mal enquanto dirigia. E tem também o flagrante de um carro em chamas. O motorista, um senhor de 84 anos, foi salvo pelo policial. Em Wisconsin, as imagens gravadas pela viatura policial mostram o motorista deste carro dirigindo com o pneu estourado e a roda raspando no chão. Note que começam a sair faíscas do atrito com o asfalto e o pior acontece. Um fogo se inicia e se alastra pela traseira do carro enquanto o motorista continua dirigindo. A polícia sinaliza para ele parar e o oficial age rápido. Ele puxa o homem, um idoso de 84 anos, para longe do veículo em chamas. Donald Smelling disse que ouviu o pneu estourar, mas tentou chegar em casa. No Michigan, outro flagrante impressionante. As imagens gravadas pelas câmeras internas mostram o momento em que o motorista passa mal e desmaia enquanto dirige. Um estudante que estava a bordo do ônibus escolar percebe a situação e corre para ajudar. Ele consegue pisar no freio e encostar o veículo. Dylan Reeve, da 7ª série, ainda pede que outros alunos chamem a emergência. O adolescente foi considerado um herói. O motorista foi levado para o hospital e passa bem. No Texas, um casal foi preso acusado de tatuar à força os 2 filhos de 5 e 9 anos de idade. A polícia informou que a mãe amarrou as crianças e cobriu a boca delas para o padrasto fazer as tatuagens no ombro e no pé com um grampo. O crime aconteceu no dia 10 de abril. Gunner e Megan Farr foram presos. As crianças foram levadas para o Serviço de Proteção Infantil. Depois do intervalo, tem reportagem especial explicando o que é o processo aberto pela Disney contra o governador da Flórida. E tem também os detalhes da aprovação da FDA de um remédio feito de fezes humanas para tratar infecções intestinais.
A Disney decidiu processar o governador do estado da Flórida por usar o seu poder para querer controlar os parques temáticos da empresa. A companhia alega invasão de propriedade privada e que é vítima de uma perseguição vingativa. Essa tensão entre os dois lados começou há um ano, quando o conglomerado de entretenimento emitiu uma opinião contrária a uma lei que foi implantada pelo governador do estado. A Carla Marinho explica o que é essa ação e o que acontece de agora em diante. É uma guerra de titãs. Os dois lados estão travando uma batalha de declarações e ações judiciais que já dura um ano. Desta vez, o novo processo legal veio da Disney. A empresa alega perseguição política, violações constitucionais, de liberdade de expressão, quebra de cláusulas de contrato e invasão de propriedade particular. A Disney pediu que a Justiça declare as ações legislativas inválidas, apoie o discurso político da empresa, o direito de propriedade privada e que o Estado cumpra os contratos assinados. O processo da gigante de entretenimento aconteceu logo depois das autoridades estaduais aprovarem uma lei que tirou da Disney, depois de 50 anos, o controle e o governo do distrito onde está o complexo dos parques temáticos. A medida legislativa permitiu o Estado eleger um conselho administrativo próprio para esse distrito. Eles anularam acordos recentes, como a expansão do complexo, alegando irregularidades. A briga entre a gigante de entretenimento e o republicano começou no ano passado, quando a Disney criticou uma lei da Flórida que proibiu a discussão de temas relacionados à orientação sexual e identidade de gênero nas escolas. Em resposta, o governador da Flórida, Ron DeSantis, alega que as ações contra a Disney são para conter uma indústria de entretenimento que tinha benefícios exagerados e poderes de município. Uma empresa não deveria ter, né, um poder como a Disney tem. Por outro lado, também o governador da Flórida fez isso um pouco mais, realmente, como uma forma de retaliação à posição favorável da Disney à questão relacionada a gays, transgenders, né, que a Disney, que na verdade não deveria se envolver nisso também, né, a Disney deveria ficar realmente mais voltada a animar crianças, né, do que a se envolver em questões políticas e polêmicas, e o contrário aos interesses do estado da Flórida, do governador da Flórida. Então é uma briga interessante, vamos ver no que vai dar. Olha, uma pesquisa popular feita aí diante dessas ações do Ron DeSantis junto à Disney mostrou que a população não está nada satisfeita com essas atitudes que ele está tomando por a Disney defender a opinião dela. Inclusive essa pesquisa mostrou que 73% da população, isso inclui aí democratas e republicanos, não votariam nele por causa dessas ações aí de represália a algumas empresas. Pois é bom começar a pensar um pouco, né? Isso aí. Bom, a FDA, a agência que regulamenta remédios e alimentos no país, aprovou um novo medicamento que está provocando muita polêmica. Esse remédio é para tratar infecções intestinais. Mas sabe do que ele é feito? De bactérias encontradas em fezes humanas. O novo remédio é indicado para pessoas acima de 18 anos que possuem infecção intestinal recorrente, provocada pela bactéria C. difficile. Nos Estados Unidos, essa infecção atinge 500 mil pessoas por ano e mata entre 15 e 30 mil. A pílula de microbiota fecal, que tem bactérias vivas, tende a restaurar a flora intestinal mais rápido, impedindo a multiplicação da bactéria e prevenindo contra novos episódios. Testes comprovaram a eficácia do medicamento em 183 voluntários. Os efeitos colaterais mais relatados foram inchaço abdominal, fadiga, constipação e diarreia. A FDA, a agência reguladora do país, autorizou o uso das cápsulas orais, mas lembrou que a nova droga, que vai ser chamada Vost, é feita à base de dejetos humanos e, por isso, pode conter alergenos alimentares. Seguindo no tema saúde, um estudo apontou que os adultos estão fumando menos. O índice de tabagismo entre as pessoas caiu para níveis históricos. Em compensação, o uso de cigarros eletrônicos aumentou e também atingiu recordes entre adultos e adolescentes. A pesquisa do CDC apontou que 1 em cada 9 pessoas é fumante no país. Isso equivale a uma queda de 1,5% em relação aos dados de 2020 e 2021.
Os pesquisadores disseram que a cada ano as pessoas estão tomando mais consciência sobre os riscos e perigos dos cigarros à saúde e lembram que essa taxa vem caindo desde a década de 60, quando 42% dos adultos eram fumantes no país. O tabagismo segue sendo o principal fator de risco para câncer, doenças cardíacas e derrame. É considerado uma das principais causas de morte do país. Apesar da queda no número de pessoas fumando cigarros comuns, cresce o consumo de cigarros eletrônicos nos Estados Unidos. No ano passado, o aumento foi de quase 6%. Hoje, 1 em cada 17 adultos usa os cigarros eletrônicos. Especialistas dizem que as pessoas pensam que os e-cigarettes não possuem nicotina por causa dos sabores variados, mas o produto tem níveis iguais e às vezes até superiores aos dos cigarros. Ele também vicia e afeta a saúde. Nas escolas, apenas 2% dos jovens fumam cigarro tradicional e cerca de 14% usam o e-cigarette. Os dados são resultado de uma pesquisa com 27 mil pessoas. As próprias indústrias fizeram propagandas para que você pode burlar os ambientes livres de fumo, então ela dizia que você podia fumar em qualquer lugar, reforçava isso dizendo que era só vapor de água e que tinha um cheirinho gostoso para você poder fazer fumaça. Então esse é um coquetel perfeito, associado a doses elevadíssimas de nicotina. Então, assim, não é surpreendente que o consumo de tabaco convencional tenha caído, né? A gente sabe que o pico, a gente observando os dados da Organização Mundial de Saúde, os picos de consumo de tabaco são das pessoas que estão de 55 a 64 anos ou 64 para frente, dependendo da região do globo onde ela está. Portanto, uma geração que foi recrutada há mais tempo atrás. Essa geração ela é recrutada por influencers e por esses mecanismos de mídias sociais. Nós temos 3.600.000 usuários, triplo usuários de narguilé, de cigarro eletrônico e de cigarro convencional. No próximo bloco, a gente mostra que brasileiros no Oregon estão preocupados com a descoberta de um buraco no fundo do oceano em uma falha geológica. Essa abertura misteriosa pode significar que um poderoso e devastador terremoto está a caminho. Você está precisando construir ou reformar o seu ambiente? Temos o piso ideal para a sua casa ou empresa. Beleza, conforto e durabilidade em um único produto. PlumShield tem sede no sul da Flórida e atende em português, homeowners e contractors de todos os Estados Unidos. Pisos com qualidade de primeira e garantia vitalícia. Disponível agora em um distribuidor perto de você. Para maiores informações, acesse o nosso site plumshield.com. Um buraco com temperatura acima do normal foi descoberto numa falha geológica no fundo do Oceano Pacífico. E isso está preocupando os cientistas e os moradores do Oregon, incluindo os brasileiros. Essa abertura misteriosa pode significar que um poderoso terremoto está a caminho. Se isso acontecer, mais de 20 mil pessoas podem morrer. A Eloá Orazen nos explica agora o que levou os cientistas a chegarem a essa conclusão. Essas são as imagens do buraco misterioso no fundo do mar, gravadas por um robô subaquático. Os cientistas chegaram até o lugar por acaso durante uma expedição sobre o clima. O sonar do barco identificou a abertura no fundo do oceano a 80 quilômetros da costa do Oregon. Uma exploração mais aprofundada mostrou que um fluido químico quente e constante estava saindo dessa abertura, como se estivesse sendo jorrado no mar. Os cientistas disseram que se trata de um tipo de vazamento e que isso não é um bom sinal. Eles acreditam que esse líquido seja uma espécie de lubrificante que regula a pressão na falha submarina chamada Cascade, que existe ali na região. A falta desse fluido pode significar maior atrito e choque entre as placas oceânicas, capaz de criar um terremoto devastador na costa noroeste dos Estados Unidos. A falha Cascadia tem capacidade para gerar tremores de 9 graus, com tsunamis piores do que aqueles que devastaram a costa norte do Japão em 2011. Os cientistas batizaram este buraco de Pitai Oasis e estão monitorando a abertura. 11 mil brasileiros moram no Oregon e estão acompanhando essa notícia com atenção e preocupação. Essa descoberta, né, desses buracos onde saem fluidos, né, profundos, são descobertas bastante interessantes
que mostram para a gente, então, um controle de estruturas menores, né, que seriam essas estruturas desses cânions, dessas falhas pequenas, em cima dessa região de interface entre as placas, que estaria aliviando, né, ou drenando fluidos que estariam nessa interface para o oceano. Essas estruturas elas controlam, então, o quanto de fluido fica nessa interface, mas não necessariamente ela está drenando todo esse fluido. Então essa história do The Big One vai continuar e ela é plausível e relacionada a esse limite, os limites de placa que tem uma sismicidade alta, de alta frequência, e que historicamente espera-se de um grande, porque aconteceu já historicamente alguns grandes, tem acontecido pequenos, então espera-se que estatisticamente aconteça num futuro breve aí, mais um desses grandes. Bom, vamos então agora para a nossa previsão do tempo, gente. Vamos aqui no telão ver como é que vai ficar a previsão durante o final de semana. Chuva em Boston, tempo encoberto em New York e em Washington também, com máxima de 62. Charlotte, um pouquinho mais quente, 68 de máxima. Em Atlanta, a temperatura já cai um pouquinho, mas continua sol entre nuvens. Na Flórida, a chuva dá um tempo, gente. Vai ter sol aparecendo em toda a região do estado. New Orleans também muito sol, Houston, sol entre nuvens e máxima de 83, Ruth. Olha, encoberto também em San Antônio, mínima de 63, máxima de 84. Esse tempo encoberto segue em El Paso, mas bastante calor, viu? Máxima de 88. Albuquerque também, sol entre nuvens, máxima de 81, bastante calor. Phoenix como ontem, né? Calor muito forte, intenso, máxima de 91 graus. Las Vegas, sol entre nuvens, São Francisco e toda a costa da Califórnia, mesma situação, tempo encoberto, sol tímido. São Francisco, tempo mais ameno, aí máxima de 60 graus, mínima de 49. E agora, que tal colocar o pezinho no final de semana aqui com a gente com uma linda e inspiradora história de amor? Em Rhode Island, um casal acaba de celebrar 75 anos de união. Eles comemoraram a data com a família e deram dicas para quem está curioso para saber. Afinal, qual o segredo da longevidade a dois? The love is just unheard of from everybody here. Robert Gorman, de 98 anos, e sua linda companheira Anne-Marie, de 95, estão celebrando o amor. Our 75th anniversary. É o nosso aniversário de 75 anos de casamento, diz Robert, que completa. Acho maravilhoso que ela me aguentou durante todo esse tempo. I think it's wonderful she put up with me. E Anne responde, fofíssima, eu faria tudo de novo. I'm thinking of going back and doing it over again. Os dois se casaram na década de 40, depois que Robert voltou da guerra, e tiveram 3 filhos. A Cheryl diz que é incrível ter os 2 pais ainda vivos e super lúcidos. People can't believe it. It's amazing. It really is. O casal diz que o segredo do sucesso da união é nunca dormir brigado, independente do tipo de briga ou discussão que se tenha. We used to argue every morning. And then we'd make up every night. Ah, e segundo ela, o bom humor e uma pitada de sarcasmo também são essenciais. Inclusive, quando Robert se definiu como um homem de sorte, ela disse que concorda plenamente. I'm a very lucky guy. I'll agree to that. Fofíssimo esse casal, tá aí, deram a dica, só anotar agora em casa e seguir as 3 principais que eles deram. Nunca brigar antes de dormir, né, não deitar brigado. Qual foi a outra? Bom humor e a outra sarcasmo. Então tem que completar esse trio para completar aí. A Evelyn, ela já tá no caminho certíssimo, porque ela e o marido dela faziam exatamente isso. São ótimos. Sim, os dois, são ótimos. Tô no caminho certo. Eu tô treinando para chegar lá. Eu chego, eu tô me espelhando aqui, eu aprendo. Mas cada casal também tem sua particularidade. Não quer dizer que o segredo de um funciona para outro. Tá tudo certo. Com toda certeza. Mas maravilhosa essa matéria. Lindos, lindíssimos, esse casal fofíssimo. Que inspiração para todo mundo, né? Incrível. E é com essa reportagem, então, que a gente se despede de vocês em mais uma semana do Jornal Américas no Ar. A gente volta a se encontrar de novo na segunda-feira, né, Ruth? É isso aí, na segunda-feira, e você fica agora, então, com mais um episódio da 6ª temporada da série Reis. Boa noite, bom final de semana. Boa noite, aproveitem.